Olá mais uma vez. Hoje é uma quarta-feira, o dia 14 de novembro, véspera de feriado, não é? E nós vamos estudar aqui a lição número 10 desse quarto trimestre de 2018, cujo título é Unidade e Relacionamentos Rompidos. Isso acontece, conflitos acontecem entre seres humanos pecadores. É normal, não é desejável. Se pudesse evitar, seria muito importante. Não dando para evitar. Se aconteceu, sei lá o que, tem tantos motivos para acontecer. Então, o ótimo é resolver, ou seja, solucionar, ou como estudamos na lição passada, né? Como é que é mesmo o assunto aqui? Reconciliar. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a entender mais essa lição número 10, extremamente importante para a nossa vida na igreja, para a nossa salvação. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então aqui diz o verso de Romanos 5, versículo 10, diz o seguinte, ó. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, isso aqui é a coisa mais lógica que existe. Né? Estou olhando ali uma pomba, juntando gravetos para fazer seu ninho. Isso é coisa muito linda. Eu não preciso de uma casa que nem nós temos. Qualquer 10, 15 gravetos, está feito o lar da pomba. Bom, mas nós éramos inimigos de Deus, não é? Nós, tu e eu, nós não somos mais inimigos de Deus, nós fomos reconciliados. Continuamos, volta e meia, fazendo uma bobagem, não é? Criando um conflito, criando uma indisposição, um estranhamento. Até Paulo, vamos estudar essa semana, né? Mas tem um porém aqui. Depois de reconciliados, muito mais fácil é a salvação. Isso é lógico, né? Que bom que é assim, não é? Então, depois de reconciliados, salvar. Mas o que é o salvar depois de reconciliados? É o seguinte, uma vez reconciliados, não quer dizer que sejamos salvos. Tem uma vida pela frente. Vamos cometer pecados, certamente, né? Vamos cair em tentação. Teremos que nos arrepender. Teremos uma vida de santificação, de lutas, não é? Certamente, isso vai acontecer. Então, aqui estamos nós para vencermos. E depois de reconciliar, ou seja, depois que nós conhecemos a Jesus, que o amamos, que fizemos as pazes com Ele, essa luta de salvação é bem mais fácil. Né? É o que diz aqui. Né? Bom, vamos para o primeiro caso aqui, de conflito que houve, que foi com Paulo, Barnabé e João Marcos. Né? Bom, quem criou a briga? Foi Paulo. Noutra ocasião, Paulo, Barnabé e João Marcos foram para a primeira viagem missionária. Isso era uma experiência inédita para todos os três. João Marcos era um sujeito novo ainda. Inexperiente, ou então, digamos assim, pouco experiente. João Marcos ficou com medo. Ele disse, olha, ele deve ter dito isso. Porque depois falaram, estou com medo, eu não vou continuar isso aqui, não é para mim. E voltou. Paulo já não deve ter gostado. Quando estavam planejando a segunda viagem missionária, Barnabé, isso 5 anos depois, Barnabé tendo percebido, olha, João Marcos está mais experiente, aprendeu um monte de coisa, etc. E tal. Vamos levar ele junto. Ah, não. Não. Paulo foi radical. Paulo, que tanto fala aqui em reconciliação, etc. e tal, também caiu. Não. Convenhamos aqui entre nós. Paulo errou. Ficou provado depois que Barnabé e João Marcos foram sozinhos, sem Paulo. Paulo saiu com Silas. E deu certo. Marcos se comportou bem. Ele aprendeu
né, se desenvolveu. Então teve esse conflito, mas diz que foi um tamanho conflito que se separaram. Não teve conversa. Na realidade, o osso duro que era Paulo. Barnabé queria dar uma nova chance, e ele sabia o que estava fazendo. Tanto que Barnabé foi só com João Marcos e se deram bem. Tanto também que mais tarde Paulo gostou de João Marcos, queria trabalhar junto com ele, chamou ele inclusive quando estava preso para ficar com ele, porque para João Marcos ficar com ele, etc. Tal, né? Se apaziguaram, se acertaram, né? Então nós vamos estudar na parte de quinta-feira como a gente faz os apaziguamentos, ou os acertos, né? Coisa que a gente precisa aprender, porque não sabemos fazer isso. Né? Bom, vamos adiante, que é o caso de Onésimo e Filemão. Aqui Paulo foi correto. Aqui Paulo foi sábio. Pensa bem. Onésimo era escravo de Filemão, e Filemão era um cristão. Pensa uma coisa dessa. Vê se consegue admitir. Pensa só. Um filho de Deus, um servo de Deus, escravizando um irmão. Não, ele não estava escravizando uma vaca, um touro, um cachorro. Não. Era um ser humano. Mas totalmente repreensível. Olha, hoje, se tiver um adventista escravizando alguém na sua empresa, seja lá onde for, escravizando. Sabe que escravo é aquele que tem que trabalhar, não tem direito a nada. Mal vive. Mal vive porque se ele morre, o cara perde a escrava, por isso. Esse sujeito, se tiver algum adventista, tem que ser excluído da igreja sumariamente, mas sem muita conversa. Ah, não pode. Mas isso não se admite, nunca se admitiu uma coisa dessa, jamais. E Paulo aqui foi até bem suave com Filemão. Só, olha, eu te pago as despesas, o prejuízo que você teve com Onésimo. Mas onde já se viu pagar? Quem devia pagar? O Filemão devia pagar Onésimo. O tempo que ele trabalhou como escravo. Mas Paulo mandou Onésimo de volta. Onésimo volta, sob minha recomendação. Volta e tu não pode ser mais escravo. Mandou uma carta para Filemão, só Filemão, simplificando. O que é isso? O que está fazendo? Recebe esse Onésimo como um irmão. E deixou bem claro, né, por essas palavras, que se tu tiver outro escravo, vê se eu ver o que tu vai fazer. Não pode ter escravo. Onde já se viu uma coisa dessa? Né? Bom, então, vamos continuar adiante aqui. Escravidão, gente, nossa. Bom, já entenderam qual é a minha posição. Aliás, a posição cristã. Né? Bom, aqui na parte de terça-feira estamos nos dons espirituais para a unidade. Então, o que aconteceu lá entre os coríntios? Eu sigo Paulo. Paulo que é o cara bom. Outros, não, eu sigo Pedro. Não, eu sigo Jesus. Jesus é o acima de todos. Gente, estavam divididos. Divididos. Porque Paulo tinha um dom. O dom da pregação, o dom do ensino, etc. E tal. Jesus tinha todos os dons. Pedro tinha outro dom. Né? E Pedro tinha o dom da cura, por exemplo. Né? E assim, hoje, nós todos temos dons diferentes. Naqueles tempos não havia muitos dons. Ao longo da história foram surgindo outros dons. E Deus foi concedendo capacidades, competências às pessoas. E nessa diversidade nós temos que nos unir. Porque a diversidade, isso eu já falei um pouco sobre esse assunto na lição passada, a diversidade, ela serve para fortalecer a criatividade, a inovatividade. Deus é uma diversidade. Por isso que Ele é tão criativo, tão poderoso, tão inventivo, tão do belo, do lindo, da harmonia.
E nós podemos nos tornar criativos interagindo entre as ideias diferentes que todos nós temos, entre as experiências diferentes que todos nós temos. Isso deve nos unir, pelo contrário do que quando nos desune. Não, isso gera o debate, gera o confronto de ideias, gera uma interação entre nós para crescermos, para produzirmos, para construirmos, para produzirmos mais com menos, não é? Os dons espirituais, eles têm que contribuir para a unidade na medida em que a gente se aproveita da diversidade deles para gerar coisas novas segundo a aprovação de Deus. Esse é o ponto importante aqui. Então não temos aqui inferiores e superiores. Eu lembro de uma vez uma empresa que fabricava pasta de dente, ainda fabrica, mas não vou dizer qual é o nome da empresa. Aí estavam perdendo o mercado, estavam vendendo menos. E aí os especialistas em marketing estavam reunidos ali de como resolver para vender mais. E ninguém teve uma ideia. Isso faz um tempo que aconteceu. Isso é verdade. E daí naquela época tinham começado uma prática de envolver empregados também nesses debates. Eu tinha 2, 3 empregados ali, e nenhum deles falava nada, inclusive os mercadólogos, os grandes especialistas, para que serve esse pessoal? Serve para trabalhar lá no chão de fábrica, que não dizem nada. Ele foi no 3º dia que ninguém tinha uma ideia. Um dos empregados disse: olha, eu tenho uma sugestão, acho que resolve. Aí todo mundo olhou para o que ele está querendo dizer. Esse aí vai dizer alguma coisa. Olha, faz o seguinte, aumenta o bocal de saída da pasta de dente. O brasileiro, ele coloca sempre o mesmo comprimento, ele vai gastar mais. Aumentar as vendas em 30%. Então, às vezes, boas ideias vêm de onde menos se espera. A pessoa menos qualificada e tem ideias boas, ou tem contribuições boas, etc. Enfim, Jesus escolheu os menos qualificados, pescadores daquela época, etc. Hoje, pescadores são muito qualificados, tem até navios, etc. Tem equipamento, etc. Naquele tempo, não. Bom, vamos adiante. Eu tenho pouca bateria hoje, eu tenho que ser meio rápido hoje. A respeito do perdão, não é? Eu cheguei a essa conclusão, existem 3 tipos de perdão. O perdão de Deus, que Ele só nos dá se nós também perdoamos os outros. E nós perdoar os outros é o 2º tipo de perdão. E qual é o 3º tipo de perdão? Tem o perdão de Deus, que Ele nos concede, e só Deus tem a capacidade de saber se nós merecemos o perdão. Porque Ele conhece a nossa mente, sabe as nossas intenções. Então Ele perdoa ou não perdoa. Depende se nós nos arrependemos ou não nos arrependemos, se nós perdoamos ou não perdoamos. Né? O perdão de Deus depende de nós. Mas tem um 3º tipo de perdão, que é o perdão que nós damos a nós mesmos. Então muitas vezes a pessoa já está perdoada pelo seu semelhante, já está perdoada por Deus, mas ela ainda se culpa e sofre. Porque ela ainda continua se culpando. Não é? Então, se nós estamos perdoados por Deus, estamos salvos. Não tem mais pendência nenhuma. É simples assim. Se você quer estar salvo agora, nesse momento, arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Deus. Toma uma decisão assim, ó. Eu não quero mais pecar. Não quer dizer que não vá pecar mais. Né? Eu não quero mais pecar. Me perdoa, você está salvo. Se nesse momento Jesus voltar, você está salvo, é isso, é simples, assim, não custa nada, não leva tempo nem nada. Bom, se daqui uns tempos, 1 dia ou 2 dias, ou sei lá, se pecar de novo, aquele mesmo pecado ou outro, você tem que se arrepender de novo. Você tem que desenvolver a experiência, como eu também tenho que fazer isso, a experiência de não querer mais pecar. O que você não pode fazer, nem eu posso fazer, é me acostumar a pecar e pedir perdão. Lá pelas tantas, eu não peço mais perdão, porque eu gosto mais do pecado do que do perdão. Né? Vamos concluindo a lição daqui com uma parte muito importante, que é a restauração e unidade. Ou, vamos dizer assim, a restauração
da unidade ou reconciliação. Isso está em Mateus 18, versículo 15 a 17. Como que funciona? Isso aqui é muito prático. Funciona da seguinte maneira. Vamos supor que o outro lá lhe ofendeu por algum motivo. Quem tem que tomar a iniciativa para resolver essa questão? Bom, do ponto de vista humano é quem ofendeu. Ele, afinal de contas, ofendeu, ele tem que ir lá. Do ponto de vista divino é o contrário. É o que foi ofendido. Sim, porque é mais fácil o ofendido tomar essa iniciativa. O que ofendeu está com vergonha, está com... se ele até, vamos dizer que ele se arrependeu, ele está em maus lençóis. Ele criou um problema, etc. E tal. Agora ele vai lá, não sabe como é que vai ser recebido, etc. E tal, essas coisas. Ele está em situação precária para resolver a coisa. Quem está em melhor situação para resolver é o que foi ofendido. Para ele é mais fácil, na verdade. Chega lá só, fulano, vamos resolver isso aqui? Vamos fazer uma oração, etc. E tal. Chega lá numa boa, etc. E geralmente se resolve aí. Gente, é o que quase não se faz, né? Bom, digamos assim que o ofendido foi lá, falou com o ofensor e não se resolveu. Vamos parar de culpar o que ofendeu. Certo? Porque isso é bem comum. Pode ter acontecido que quem ofendeu tem algumas razões. E pode ter acontecido que quem foi ofendido não seja bem assim. Não seja uma pessoa assim tão correta. Pode ter, eles não, espera aí. Tá, eu te ofendi, eu sei. Porém, temos um histórico aqui que precisa ser resolvido. E quem ofendeu não está afim de passar simplesmente uma borracha por cima de uma coisa que não se resolve assim. Tem que resolver melhor. Né? Tem que ir mais fundo, certo? Ou talvez quem ofendeu seja um mau sujeito mesmo que não queira saber de resolver o assunto. Não, tá, eu fiz e não me arrependo. Bom, tem muitas situações. Nesse caso, o ofendido pega mais uma pessoa, ou mais duas, não como testemunha, nem para ajudar a resolver, para ter mais cérebros pensantes em que caminhos tomar, etc. Não são partidários do ofendido nem do ofensor, são neutros, coisa difícil, não é? Então vamos lá. Bom, pode ser que não se resolva por 1000 questões, sei lá, ou mais que 1000. Pode ser que ainda não se resolva. Pode até ser por má vontade do ofensor ou não. Pode ser que o ofensor tenha suas razões. Não, vocês estão me propondo uma coisa imoral. Vocês estão me propondo aqui algo que não soluciona o problema. Tem um problema existente que precisa ser resolvido. E não é dessa maneira. E outros, não, mas é dessa maneira. Não, mas não é, etc. Tal. E os dois que vieram juntos não conseguiram, etc. Bom, então leve à igreja. Na igreja, se o ofensor tiver suas razões e que elas... Porque assim, pela lei brasileira e também pelos nossos princípios na nossa igreja, todos têm amplo direito à defesa, a se expressar. Coisa que não é bem seguida dentro da nossa igreja. Geralmente quem ofendeu ou quem é tido como culpado não pode se falar, nem comparece. Quando ele descobre, já foi julgado, já foi condenado, já foi disciplinado, etc. Isso é totalmente errado e quem faz isso, a comissão que faz isso, está precisando se retratar. Está precisando resolver o seu problema que ele criou. Sim, eu sei de casos, de jovens inclusive, mencionei no comentário escrito, que foram disciplinados e eles só descobriram que foram disciplinados quando passou pela comissão. Eles, porque fumaram, estavam fumando ali, mas que alguém viu, etc. e tal, teve uma testemunha, né, etc. Porém, eram 5, se não me engano, porém, não eram... 3 deles, parece que esse é o nome, não, fumou. E foram disciplinados juntos. E nenhum deles teve a oportunidade de se expressar. Isso é ditadura. Gente, isso é ditadura.
Isso é mau caráter. Se algum pastor estiver fazendo isso, algum ancião, qualquer coisa, teria que ser excluído. É mau caráter. Bom, esses 5 saíram da igreja. Ponto. Está resolvido. Ninguém foi atrás, tá? Pelo que me consta, nenhum deles mais voltou. Pronto, agora está resolvido. É assim que se resolve as coisas. Gente, Mateus 18 não tem esse propósito. Mateus 18 tem o propósito de solucionar de maneira digna, dando direito a quem foi envolvido de se expressar. E tem que ter direito amplo, isso quer dizer o tempo que for necessário. A mim, certa vez, deu um problema na igreja, lá, me deram 30 minutos. Isso não existe, está totalmente errado. Quem fez isso é condenável. Aliás, já foi, já recebeu o seu troféu. Pois bem, então se for para a igreja, na igreja tem que haver sabedoria suficiente para chegar à solução. E só num caso, o ofensor deve ser declarado como gentil, quando ele é mau caráter mesmo, quando ele é o culpado mesmo, e quando isso ficar bem claro, tudo explícito, e ele continua insistindo em ser mau caráter, em ser mau, então sim, deve ser excluído, ou disciplinado. Mas nem sempre é assim. Porque em muitos casos, talvez na maioria deles, o ofensor também tem suas razões que precisam ser ouvidas. E a solução precisa ser pela ponderação de todos os pontos, de todos os envolvidos. Não culpando um, dando chicotada para outro, etc. e tal, não. Isso é resolver com amor. Mas se fala tanto em resolver com amor na igreja, mas não se resolve com amor, não. Se nem os envolvidos muitas vezes são ouvidos, isso não é amor, isso é ditadura. Isso é método do tempo da Inquisição. Aliás, isso é o ensaio para a perseguição final, porque muitos irmãos, líderes, etc., vão perseguir os seus próprios irmãos. Já estão ensaiando isso agora, quando fazem isso. Mateus 18, versículo 15 a 17, nós precisamos aprender muito ainda sobre esse assunto, muito. Aprender e precisamos praticar, porque isso aqui é quase uma coisa estranha dentro da igreja. Santíssimo Deus, não está fácil termos unidade na igreja, mas teremos, sabemos disso. E esta igreja é a igreja vencedora. Esta é a igreja de Cristo, não tem outra. Que nós permaneçamos em pé dentro dela, que nunca sejamos perseguidores. Se formos perseguidos, que nos mantenhamos ainda assim em pé ao lado de Jesus Cristo. Em nome dele que pedimos, amém.